Deixa eu abrir aqui também. Quantos estão sentindo que Deus quer fazer alguma coisa nessa noite? Aleluia. Eu sinto que o Senhor quer fazer coisa nova na sua vida. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Vamos ler juntos? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Próximo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Vamos ler juntos? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Mais uma vez, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os meus pensamentos. Vamos ler assim? Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os meus pensamentos, nem os meus caminhos, os caminhos do Senhor. Porque assim como os céus, leia. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu quero esses pensamentos, eu quero esses caminhos, Senhor. Que eu sinto no meu coração que nós temos pensamentos que são tão ridículos perto do plano que Ele tem para nós, que nós nos contentamos e nos embriagamos com coisas que são tão pequenas perto da grandeza do que Deus tem para nós. Sabe, querido, essa palavra não é palavra propriamente a respeito de salvação, não. A salvação é pela fé, pela graça que nós somos salvos. É mediante a fé. Não vem de mim, não é a minha capacidade. Eu não tenho capacidade para buscar a minha salvação, para conquistar a minha salvação. A palavra diz lá que é um dom de Deus. A salvação é um dom, é um presente para todo aquele que nele crê. Sabe, mas a salvação, ela não é tudo que Deus tem para você. Ela é o começo do que Deus tem para você. É o começo. Você que foi salvo, você entrou, você voltou para casa, você voltou para o plano de Deus. Porque o que aconteceu no Éden,
ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, além de ter separado o homem de Deus, também contaminou o homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o veneno da serpente, trouxe uma contaminação. E o homem, quando foi conversar com Deus, ele não se arrepende, ele não reconhece o seu erro, não reconhece o seu pecado. O homem teve tudo aquilo que Deus havia criado, que estava tudo perfeito, em ordem, seus valores, tudo foi destruído. E o homem passou a viver uma vida para si mesmo, não uma vida para Deus. A vontade que Deus tinha era que o homem comesse da árvore da vida, e que o homem vivesse para ele, para o seu propósito, mas fosse uma escolha do homem. Que o Senhor escolhesse, assim como você que se casou, você escolheu uma mulher, escolheu um homem que te amasse, não que ela fosse alguém que fosse obrigada a se casar com você, que não teria alegria, não teria propósito, não seria bom se alguém se casasse por uma obrigação. E Deus também não gostaria que nós fôssemos obrigados, não. Ele nos deu esse livre arbítrio, e nós fomos separados do Senhor, contaminados. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos amou de uma tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, seu único Filho, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. E quando você entregou a sua vida para Jesus, você voltou voltou para o lugar aonde que Deus desejava que você nunca tivesse saído, que o homem nunca tivesse saído. Mas às vezes nós voltamos para o lugar que é em Deus, que é em Cristo, mas nós ainda continuamos com a nossa cabeça no mundo, nós continuamos com os nossos valores mundanos, nós continuamos com os nossos desejos carnais, nós ainda continuamos vivendo pelos nossos próprios pensamentos. E o Senhor fala: os seus pensamentos são baixos, os seus propósitos são pequenos. Eu tenho coisa maior para você, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo que eu planejei quando eu sonhei com você na eternidade. Então, ao você entregar a sua vida para Jesus, você tem tudo para você cumprir o grande propósito de Deus. Você não é um acidente, você não foi algo por acaso, não. O Senhor sonhou com você, o Senhor te criou no ventre da sua mãe, o Senhor te teceu lá, Ele te deu toda a sua aparência, toda a sua qualidade para um propósito, para algo que é bom, que é perfeito e que é agradável, e que é abençoador, que é restaurador por onde você passar. É uma bênção por onde você passar. Então nós precisamos de entender que se você não é salvo, você precisa de crer que Jesus é o Senhor da sua vida e confessar. Mas uma vez que você fez isso, você agora precisa renunciar. Você agora precisa de abandonar algumas coisas na sua vida. Você precisa de deixar coisas que vão te impedir de chegar no propósito de Deus, no plano de Deus. Eu nasci no lar evangélico. Quando eu tive na minha adolescência, com os 16, 17 anos, eu tive um carro, eu coloquei som nele, eu tinha CDs muito bacana, mas tudo era mundano, eu só tocava música do mundo. E teve um dia que Deus me mostrou que Ele queria que eu renunciasse àquilo, Ele queria que eu abandonasse aquilo. Eu olhei para aquela pasta de CD, com tanta coisa ali que eu achava legal. Eu abri mão, eu queimei, eu quebrei, eu não dei para outra pessoa, porque aquilo que não serve para mim não vai servir para outro também. Aquilo que o Senhor não quer para mim também não quer para outro. Então
tinha muito valor. Mas tem valor para aquele homem que está ainda com seu coração no mundo, mas para alguém que quer colocar o seu coração no céu, não tem mais valor. E cada vez que eu aprendi a renunciar coisas para ter o Senhor, cada vez que eu tive que entregar coisas para ter mais de Deus. Deixa eu te dizer, quantos aqui querem ter tudo de Deus? Tudo. Não sem antes Deus ter tudo de você. Você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Não é com pouco que Deus faz muito. Nesse sentido não, Deus ele é ciumento. A palavra do Senhor diz que é com ciúmes que Ele olha para nós. Ele tem ciúme de você. E você é habitação dEle, você é casa dEle. E Ele tem pensamentos ao seu respeito. E a Bíblia fala lá em Jeremias capítulo 29, 11, eu é que sei que pensamentos têm o seu respeito. E ele diz nesse texto, eu tenho pensamentos de paz. Nesse texto que nós lemos, diz que ele tem caminhos altos. E em Jeremias diz que eu tenho pensamentos de paz e não de mal, a fim de te dar aquilo que você deseja. Sabe isso que você deseja? O Senhor sabe o caminho para te levar lá. Sabe esses alvos que você tem no seu coração? Você não sabe chegar lá, mas o Senhor pode sim te levar lá. Amém? Quantos querem caminhar para esse lugar? Então a Bíblia ela é um manual para nós que voltamos para Jesus. E a Bíblia ela mostra que os valores do céu são diferentes dos valores da terra. Para começar lá nós vemos assim, que quando eu dou, a Bíblia diz, é que eu recebo. A palavra fala, se alguém te pede para andar 1 milha, anda com ele a 2ª milha. A palavra fala, é dando que se recebe. Se alguém te pedir a túnica, dê também a sua capa também. Se alguém te dá um tapa na face, oferece a outra. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que te difamam. E Jesus fala, olha, se você abraça quem te abraça, se você abraça quem é bom abraçar, você não está fazendo nada de novo, você está fazendo a mesma coisa que um ímpio faz. Mas ele fala para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, abençoar eles, e para nós abraçarmos aqueles que nos odeiam, porque esse é o caminho diferente, mas foi esse caminho que Jesus trilhou para me alcançar e alcançar você também. Você pode dizer amém? A Bíblia fala, aquele que quer ser maior, seja aquele que sirva, seja aquele que serve. Então os caminhos são bem diferentes. Mas quando nós lemos isso, nós achamos bonito e achamos que isso não é para nós. Deixa eu te dizer, é para você. Tem crente aqui? Fala por crente que está do seu lado, é para você, crente. Mas quando nós pensamos em fazer o bem, quando nós pensamos em cumprir a palavra, quando nós tomamos um tapa na face, a ira sobe. A ira sobe. E o orgulho toma conta. A justiça própria, sabe, vira um vulcão em erupção de justiça própria. E fala, como que você me dá um tapa na cara? Agora eu vou para cima de você. Eu sou crente, mas meu braço não é não. Eu sou crente, mas minha pistola não é não. Percebe o caminho do Senhor, os valores do Senhor são diferentes. E às vezes nós não conseguimos influenciar mais pessoas, não conseguimos contagiar mais pessoas, e as pessoas às vezes não vê tanto Cristo em nós por causa desse orgulho, por causa da justiça própria, que são efeitos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe, querido, mas são caminhos que nos impede a viver aquilo que Deus tem para nós. Jesus disse, eu vim, o diabo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vós tenham vida e tenham vida em abundância.
Quando Deus te pede algo, querido, é porque Ele quer te dar algo maior. Nós estávamos no Awake, igual foi falado aqui. E nessas experiências de Awake, de encontro com Deus, é algo tão poderoso, porque você vê Deus assim literalmente trabalhando no coração de pessoas. E ali chega pessoas machucadas, chega pessoas feridas, chega pessoas com demônios, endemoniadas, pessoas, sabe, que guardam ressentimentos, guardam mágoas, que carregam sentimentos não resolvidos, relacionamentos não resolvidos. E a gente vê ali no caminhar que chega um momento que o Senhor Ele pede para você liberar o seu coração, para você perdoar. Ele pede para você liberar o seu coração, perdoa. Porque nascer de novo é o primeiro passo, mas como que você é um nascido de novo que não perdoa? E tem coisas que você só vai experimentar depois que você perdoar. E Deus está falando de perdão, acho que pela terceira vez só nesses dias aqui, né? Pontuando novamente. E como é difícil perdoar. Mas eu quero te dizer que quando você renuncia o seu ego, quando você renuncia o seu orgulho, há muito mais de Deus para você. Há coisas que a palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado. Você crê na palavra de Deus? Para aqueles que o amam. E por amor a nós, o Senhor deixou o céu. Por amor a nós, Ele deu a sua vida. E agora nós, por amor a Ele, também renunciamos. Abandonamos o nosso orgulho, abandonamos o nosso ego, abandonamos o que for preciso abandonar para viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Aquele que matava não mata mais, aquele que traía não traia mais, aquele que era escravo da pornografia não é mais, aquele que era escravo da prostituição não é mais. Para a liberdade foi que Cristo se manifestou. Para a liberdade foi que Cristo se manifestou, para que nós sejamos livres. Mas às vezes nós não somos livres porque nós somos agarrados, porque nós valorizamos, e nós temos aquilo ali e nós não queremos abrir mão. Querido, eu te falei um exemplo aqui de uma pasta de CD. Para mim foi uma pasta que tinha muito valor, mas eu encontrei algo melhor do que aquilo. Eu quero te dizer que você precisa de confiar no Senhor e entregar aquilo que Ele já tem pedido para você já há algum tempo. Renunciar. Nós estávamos lá no Awake e é interessante que uma palavra lá é a palavra de cura, de liberar perdão, e depois a palavra de libertação. Quando a palavra de cura acontece quando a pessoa tem clareza, abre o seu coração, libera perdão, muitas pessoas ao chegarem no momento da libertação já não tem mais demônios, porque demônios se escondem atrás de mágoas, eles se fortalecem, é uma brecha para o diabo. Mas quando as pessoas liberam o seu coração, elas são libertas. Pessoas que carregam alguma coisa do seu último relacionamento, é um presente, é um anel, algo que usa no cabelo, uma roupa antiga, e guarda aquilo com um sentimento. Alguém que recebeu um patuazinho, colocou no pescoço, põe na perna, põe no braço. Eles falam, não vou tirar isso aqui porque foi minha avó que deu, foi minha ex-namorada que deu. E Deus está falando, eu quero te libertar desse relacionamento, dessa doença, desse relacionamento que te prende, para você viver um novo dia, uma nova época, para você viver o novo que eu tenho para você. Você precisa desistir disso. Certa vez nós estávamos expulsando o demônio de uma garota. E expulsava o demônio voltava. Expulsava o demônio voltava. Mas gente, o demônio submete, mas ele volta. Ele submete, mas ele volta. O Espírito Santo me mostrou um anel que estava no dedo dela. Quando eu olhei para o anel
o demônio já falou na boca dela: esse não, já segurou. E na autoridade do nome de Jesus mandamos abrir, e nós tiramos, ela foi liberta e o demônio não voltou mais. Sabe, às vezes são coisas que nós carregamos, que nós precisamos de renunciar. Pensamentos formados, mentalidades formadas, que são cadeias, religiosidade. Se eu estivesse pregando aqui lá naqueles países, me falhou agora a memória aqui, mas há países aí que eles adoram os ratos, eles adoram elefante, vaca, lá na Índia. O rato está lá no meio das comidas, porque eles acreditam que aquilo que eles estão passando ali, eles estão abençoando. Um macaco, uma vaca põe um estrume na porta da casa da pessoa, ela sai, vai ser um dia abençoado, que os deuses deixou um estrume. Você percebe que eu estou te levando para um outro lado, mas você olha e ouve isso, e você fala: gente, mas que ignorância. É verdade, que ignorância. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para você não é Deus, mas existem outros deuses que de maneira ignorante você tem carregado. Existem outras coisas que te adoecem, que você tem carregado, e que você precisa de se livrar disso. Você precisa de se livrar do seu passado. Você precisa de se desligar do desejo de vingança. Você precisa de liberar pessoas. Talvez você foi alguém que fez até uma simpatia para outra pessoa ser destruída. Misericórdia, mas tem gente que faz isso. E quem é destruído é você. Eu fiz uma simpatia para a mulher lá gostar de mim. Pois é, você abriu a porta para o diabo na sua vida. Você precisa de se arrepender disso. Você precisa de renunciar a isso. Você precisa dizer: eu me arrependo, eu renuncio, eu cancelo, na autoridade do nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus, eu cancelo, eu libero meu pai para ser feliz, eu libero a minha mãe para ser feliz. Tem pessoas que carregam mágoa dos seus pais porque separaram ou porque foi rejeitado. Tomara que ele sofra, tomara que ele isso, tomara aquilo. Você libera a palavra, você foi longe demais. Você precisa de renunciar, porque agora você nasceu de novo. E agora você é alguém que não é aquele que escraviza, mas você é filho daquele que liberta. Daquele que liberta, daquele que, que libera as pessoas, que abençoa aqueles que vos perseguem. Você nasceu de novo, diga glória a Deus. Então você precisa de abandonar essas razões do conhecimento do bem e do mal. São razões. Às vezes nós somos muito cheios de razões. E a palavra diz que a minha razão, a minha justiça própria é um mods usado diante de Deus. É um trapo de imundície. Às vezes você quer colocar até Deus na parede. Deixa eu falar, não vai dar certo, porque não tem ninguém bom para colocar o Senhor na parede. Você às vezes acha que você faz muita coisa boa, que você é muito certo, mas só tem um que é certo, só tem um que é bom, e Jesus diz: e aquele está no céu, é o meu Pai. Então todos nós aqui, querido, somos pecadores, somos dependentes dessa misericórdia, recebermos essa graça e renunciarmos aquilo que for preciso para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Deixa eu ver se eu arrumo alguma coisa aqui. Imagina, né? Vamos usar assim. Esse fio aí está solto. Pega esse fio aí. Vem cá, Robson. Põe esse fio, põe o celular, põe tudo aí na sua mão. Isso. Como que o Robson está preparado para receber algo que Deus tem para ele, se se as mãos dele estão cheias? Só uma maneira do Senhor colocar na mão do Robson aquilo que ele tem para ele. Quando o Robson entregar para o Senhor, então o Senhor entrega para ele. Entrega
entrega para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para você. Arrependa do que for preciso arrepender, renuncia o que for preciso renunciar, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Amém? Amém. A vida do eu, do ego, do homem caído só termina quando nós aceitamos o caminho de transformação para entrarmos no que o Senhor tem para nós. Nós conhecemos a musiquinha do havia um homenzinho torto que andava no caminho torto, morava na casinha torta, e um dia o menininho torto encontrou a palavra de Deus. Ele foi salvo, mas tudo que era torto, Jesus endireitou. Você foi salvo, mas Jesus quer endireitar. E não terminou. A salvação foi o começo. Ele quer endireitar você. Ele quer afinar você para você ser um instrumento nas mãos dele. Se eu pegar esse violão aqui e torcer essas tarraxas aqui para trás, eu vou desafinar ele completamente, e na hora que for tocado aqui ninguém vai entender o tom, a nota, porque ele está desafinado. Mas o Senhor que te comprou e você está aqui, e agora Ele deseja te afinar para te usar. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Então só uma maneira: se você libera o seu coração. Acho que eu já contei aqui a história de um primo meu, que separou do seu primeiro casamento. A esposa dele o traiu, não queria mais o relacionamento, e ele sofreu muito com aquele relacionamento. Depois de muito tempo ele voltou a relacionar. Ele encontrou uma mulher maravilhosa, que era uma com ele, mas ele nunca entregou o coração dele para ela, porque ele tinha medo de ser ferido. E depois de um tempo ela cansou, sabe, de querer ser amada, de sentir o amor dele. E ela decidiu também se separar dele, porque no caso dela, ela não estava sentindo. E ele foi lá para casa e ele descobriu que ele amava ela. E eu fiz essa pergunta, o Espírito Santo me mostrou isso. Eu falei: você ama ela? Você demonstra para ela o que você sente por ela? Não, porque eu tenho medo. O medo impedia ele de viver o que Deus tinha para ele. Eu falei: portanto, agora, em nome de Jesus, se livra desse medo. Seja por inteiro. Seja aquilo que você quer ser. Fale o que você quer falar. Sabe, libera o seu coração como você quer liberar. Ame-a como você deseja amar. Mas não, eu tenho medo. Às vezes você está aqui, você tem medo de que a sua vida volte a ser aquilo que era. Não, renuncie o medo para você viver o que Deus tem para você. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova. Deus quer nos levar para os seus planos por meio de um processo. É doloroso, sim ou não? É um processo. A gente aceita Jesus, é muito bom, é lindo, maravilhoso, é gostoso, é poderoso. Mas nós entramos num processo, agora é um processo de limpeza. Quem já viu uma casa abandonada aqui? Uma casa abandonada, aquela do muro caído, portão quebrado, janelas tortas, porta rachada, aquele vaso esquisito, sujo, velho, telha de aranha, bicho para todo lado. Só é lugar, aquela casa era lugar de habitação de areia, de aranha, de rato, de serpente, de tudo quanto é coisa ruim. Aí chega alguém, compra aquele lote, compra aquela casa, ele tira os podres, reboca de novo, passa uma tinta nova, tira aquilo que estava velho, coloca novo, arranca as janelas velhas, coloca janelas novas, sabe, troca o piso. Depois quem entra lá fala: uau,
Que visão é essa desse cara que comprou essa casa? Ninguém sabia que essa casa era isso tudo. É isso que Jesus fez comigo e com você. Ele pegou a gente quando a gente estava assim, ó, lascado. E Ele está fazendo uma reforma. A gente já está quebrado, mas tem que quebrar mais um pouquinho. É igual tirar o... Não é o siso, não. A cárie do dente. Quando ela está profunda, né? Você fica trancado assim, eu fico, né? Mas que está com anestesia e tudo, eu... já acabou. Mas tem que tirar tudo. Porque se não tirar, aquele pouquinho que sobrou, o que acontece? Apodrece todo o dente. O Senhor não aceita você ficar com um pouquinho. Ele quer te limpar todo. Alguém pode dizer amém? Que é você lindão, lindona, cheirosão, cheirosona. A imagem dele. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito. E a palavra diz que o justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até que vem o dia perfeito. Deus não abre mão disso na sua vida. Fala para o irmão bonito que está aí do seu lado. Deus não abre mão disso na sua vida. Deus não abre mão enquanto Ele não te organizar, enquanto Ele não te preparar, enquanto Ele não te ajeitar. Fala para o seu irmão, balança, Ele prepara para o processo, irmão. Prepara para o processo. Pastor, parece que eu não ando, parece que eu não avanço. Você está no processo, solta, que você vai andar. Solta, que você vai avançar. Solta, que você vai experimentar. Deus tem tanta coisa para você. Tanta coisa para você que não vale a pena você segurar isso. Não vale a pena você segurar esse orgulho, esse rompante. Não. Deus quer você doce. Amém? Doce, suave. Assim como Ele é. Ele falou assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E aprendei de mim, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando Ele fala do meu jugo, Ele está falando que você vai caminhar do lado dele, assim como aqueles dois bois caminham puxando o carro de boi. Só que Ele é o Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei da glória, e nós somos os cordeirinhos. Imagina você dividindo o jugo com Jesus. Você não vai levar nada, é leve. Mas Jesus quer que você caminhe do lado dele para você aprender a ser manso e humilde de coração. Que você aprenda a perdoar, que você aprenda a liberar, que você aprenda a abençoar, que você aprenda a viver uma vida debaixo da vontade de Deus. Amém? O processo nos mostra que nem os nossos sonhos são ridículos. Deus quer te mostrar que esse plano que você tem é ridículo, ao ponto que você joga fora, fala, não quero mais, não dá mais. Aí na hora que você joga fora, o Senhor fala: peraí, vem cá, agora você está pronto. Quando você chega no fim é que Deus começa. Quando você entrega é que Ele faz. Amém? O Senhor nos pede os nossos sonhos pequenos, nossas ilusões, toda embriaguez com o mundo. E Ele vai nos entregar coisas grandes e maiores e mais altas. Amém? Lá em Provérbios fala o seguinte: você está dentro do processo. Tem alguém aqui que está dentro do processo? Vamos todo mundo dizer: eu estou dentro do processo. Pastor, como é que eu faço para me sair do processo? O que eu libero? O que está faltando?
Eu falei muita coisa. Às vezes você é alguém que faz tanto, que você acredita naquilo que você faz. Você precisa de abrir mão disso. Você precisa de confiar na bondade do Senhor, que é suficiente para você. A sua graça me basta. Tem gente que faz tanto, que fala: não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu leio a Bíblia, eu não traio, eu não isso, eu não aquilo. Você precisa de rejeitar a sua justiça própria. Você é bom demais para você receber a bênção do Senhor. Porque Ele veio para os doentes, para aqueles que sabem que não são capazes e que precisa de graça, precisa do Senhor para alcançar, para chegar lá. Amém? Rejeita essa autoconfiança. Eu posso, eu dou conta. Quando eu estou lá o negócio acontece. Se eu não estou lá não acontece, meu irmão. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada. Às vezes você está fazendo muita coisa, mas você está fazendo sozinho. Mas quando o Senhor começar a fazer com você aquilo que levaria 10 anos, você vai fazer em 1 ano. Em 1 ano. Aquilo que levaria talvez você nunca conseguiria alcançar, mas com o Senhor você alcança. Com o Senhor você salta muralhas. Com o Senhor você desbarata exércitos. Aquilo que é impossível Ele faz. Ele sucumbe, Ele chupa-se na terra assim, ó, as muralhas de Jericó. E o que o povo fez? Orou, obedeceu, creu. Às vezes nós não estamos vivenciados porque nós não estamos tendo experiência, porque nós estamos assim muito... É tanta ferramenta. Oh meu Deus, eu não suporto tanta ferramenta. É ferramenta para tudo. Eu ignoro as ferramentas. Eu ainda acredito que a maior de todas as ferramentas é um joelho dobrado na presença do Senhor. Não tem. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e maravilhosas. Pastor, não devo fazer ferramenta nenhuma? Faz. Mas na hora que você cansar das ferramentas, dobra o seu joelho e fala com o Senhor. Porque Ele faz, Ele muda, Ele transforma. E Ele te dá não é aquilo que você quer, Ele te dá muito mais do que você quer. Ele te dá aquilo que você precisa. E vai ser bênção na sua vida, não vai ser maldição. Tem muita gente aplicando ferramenta. Ele está acreditando que ele está sendo abençoado, mas ele só está indo para mais perto de Sodoma e Gomorra. Assim como Ló escolheu as Campinas, porque ele andou por vista, ele andou por ferramentas, por coisas naturais, e ele foi parar lá em Sodoma. Abraão ficou com a bênção de Deus nas terras áridas, mas com a bênção de Deus até as terras áridas brotam pastos verdejantes. Esse é o seu Deus, esse é o seu Senhor, o seu pastor, aquele que quer te conduzir aos pastos verdejantes. Mas você tem que deixar, tem que largar de ser ovelha rebelde. Amém? Pastor, você está me chamando de ovelha rebelde? É questão de natureza, irmãos. Nós somos salvos, mas a nossa natureza ainda precisa ser transformada. A nossa alma ainda precisa ser transformada. Existe 3 estágios a salvação. A que acontece no nosso espírito é imediata, é igual o ladrão da cruz. Recebeu a Jesus, o seu espírito é regenerado na hora. Você já foi comprado. Mas existe outro estágio, que é a transformação da nossa alma. Essa é um processo. Enquanto você viver, Deus está querendo transformar você. Tem coisa para você deixar e para você pegar coisa nova. Amém? E o último estágio, esse é para a nossa carne, para o nosso corpo. O meu espírito é regenerado, a minha alma está sendo transformada, e o meu corpo vai ser glorificado. Hormônio não converte. Amém? Repita comigo: hormônio não converte. Converte não, irmão. A carne é complicado. Só existe uma maneira: se encher do Espírito
e fugir da carne. Alguém é crente aí? Diz um amém. Sabe, eu percebo que às vezes nós somos uma geração de zumbis. Está todo mundo indo para um lado, então é para esse lado que é bom. Está todo mundo fazendo uma coisa, então todo mundo vai fazer. Quando assistiram algum seriado, algum filme de zumbi? Quer comer os outros. Só tem um destino: morte. Caminho de morte, morto. Caminho de morte, morto. Esse era o seu passado. Agora você é vivo, andando num caminho de vida. E o Senhor nos chamou para andarmos na contramão do mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me dirigir para fazer. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Você tem Deus aí dentro de você. O Espírito de Deus está aí dentro de você. Amém? O que Deus tem para mim e para você não é um caminho fácil para chegarmos lá. Não é um caminho. Imagina o povo que saiu do Egito para chegar em Canaã. Não era um caminho fácil. Mas era um caminho que precisava de Deus para chegar lá. O caminho que Deus tem para você, querido, não tem jeito de você chegar lá sozinho. Amém? Você só vai chegar se Ele estiver junto. Ele vai te levar. Moisés ficou meio desesperado. Moisés falou: Senhor, quem o Senhor enviará? Quem irá por nós? Senhor, me mostra o caminho. Senhor, me manda pelo menos uma estrela para me direcionar. O Senhor falou: Moisés, a minha presença irá contigo. Amém? Não é fácil, mas o Senhor, Ele se compromete. Eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. E Ele quer te transformar. E você, pastor, o que eu preciso? Renunciar. Renunciar. Vamos precisarmos de irmos com Ele, porque Ele nos fortalecerá em todo o caminho. Lá em Isaías fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como águia. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fadigam. Fala para o irmão que está do seu lado: se Deus está contigo, você vai chegar lá. Ah, vai chegar. Vai chegar. Como nós cantamos, né? Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para os que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Ele vai na frente. Você não vai sozinho. Mas só tem como você caminhar na direção do que Deus tem para você se você largar o seu caminho, crente. Se você deixar o seu caminho e falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Essa é a oração mais difícil. Foi a oração antes de Jesus ser entregue. Mas sabia que todos os dias tem uma cruz para nós tomarmos? Todos os dias tem uma cruz. E todos os dias, de alguma maneira, às vezes você fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Hoje eu não dou conta de obedecer não, Senhor. Vai me perdoando aí. É a graça, Senhor. O Senhor é gracioso com você, porque Ele não desiste quando você desiste. E a graça é te dar a oportunidade de amanhã você falar sim para Ele, porque hoje você falou não. Mas Ele não abre mão de você falar sim. Você não foi transformado ontem, não foi transformado o ano passado, mas esse ano você está no processo da transformação. E Ele vai te abençoar. Nós cantamos aqui: se eu me humilhar e me prostrar, tu inclinarás os teus ouvidos. Sabe, Ele vai mudar a nossa sorte. Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo
o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. E o que ele diz? E farei mudar a sua sorte. Ah, pastor, eu estou precisando de mudar a sorte. Então pronto, renuncie e busca o Senhor. Às vezes nós achamos mais fácil, querida, pagar o preço suando. Olha o que fala o Salmo 127. Ele fala, abre aí, Salmo 127. Se o Senhor, vamos ler juntos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, e repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá, enquanto eles dormem. Tem amado o Senhor aqui? Você é amado. Descansa. Sabe? Renuncia aquilo que está te impedindo. Busca o Senhor, ame Ele. E Ele vai fazer. Ele vai abrir esse caminho, Ele vai quebrar essas correntes. Confia no Senhor. O salmista Davi falou assim, ó: eu fui moço, hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não tem. Deus cuida. Amém. Então, queridos, a cruz ela é esse símbolo da vontade de Deus para a nossa morte. Você percebe que Jesus fala: aquele que amar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. É cruz, porque depois da cruz tem a ressurreição, e depois da ressurreição tem a glorificação. Amém? Você não vai chegar na glorificação sem passar pela cruz. Pela cruz Ele nos chamou, gentilmente me atraiu. Amém? Todas as vezes que tomamos a cruz, sabe o que acontece? O Senhor glorifica. O Senhor te glorifica. No momento lá, voltando lá no Awake, no momento do batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo está ali querendo batizar a pessoa. O Espírito Santo quer batizar todos, ministrar em todos. Aí a pessoa ainda está lá com aquele sentimento, manifesta demônio, expulsa o demônio, a pessoa libera perdão. Sabe o que acontece depois? Batismo com o Espírito Santo. Depois que você entrega, você recebe. Você nunca vai entregar sem receber depois, querido. O Senhor promete. Ele promete que Ele vai fazer na sua vida. E Ele faz. Deus sempre tem a direção, o modo e o tempo. Salomão diz que o sábio discerne o tempo e o modo. Nós. Repita comigo: o sábio discerne o tempo e o modo. Como seria bom se a gente pudesse discernir o tempo e o modo de tudo. Mas o Senhor diz o sábio, porque a sabedoria que nós estamos falando aqui é a sabedoria que vem do alto. Não é aquela sabedoria do homem. Tem homem que olha no clima assim e fala: hoje vai chover, e chove. Mas ela tem certo limite. Mas a sabedoria de Deus não tem. Isaac plantou num tempo em que ninguém estava plantando porque tinha seca. Isaac plantou num tempo de escassez, sem chuva. E ele tinha essa sabedoria da parte de Deus. Ele plantou e ele colheu muito, porque choveu. E o Senhor abençoou. E sabe o que aconteceu? Ele enriqueceu. Porque quando a oferta é pouca, a procura é muita, os preços estão lá em cima. Isaac faturou. Como seria bom discernir o tempo, sim ou não? E o modo. Tem gente que busca as ferramentas, mas o Senhor fala o seguinte, lá em Provérbios Ele também fala, segura isso aí com você. Ele fala o seguinte: se nós o buscarmos
como nós buscamos os tesouros escondidos da terra, vou dizer de novo, se nós buscarmos o Senhor, como nós buscamos os tesouros escondidos dessa terra, nós o encontraremos. A gente sai muito rápido de casa para trabalhar, a gente faz plano muito rápido, mas se você buscar o Senhor, querido, você vai economizar o seu tempo, você vai chegar mais rápido, porque Ele vai abrir o caminho, Ele vai te dar a direção. Posso ouvir um amém? Deixa eu caminhar aqui para nós terminarmos. Tem tanto ainda, queridos. Deus tinha um propósito para Moisés, mas não era sem ele, sem a sua direção, sem a sua dependência. Falamos aqui já, né? Eu conheço um médico que tem tido sucesso na sua cirurgia, sabe por quê? Porque antes dele fazer a cirurgia, ele dobra o joelho. E quando ele ia passar por uma veia que poderia arrebentar, o Espírito Santo fala para ele: por aí não, por aqui. E ele vai lá e tem êxito. Êxito. Porque o sábio discerne. Ele tem essa sabedoria da parte de Deus. Quantos querem ter isso? Deixa eu te dizer, é para você. Está acessível. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não te ouça. O seu Deus não é de barro, não é de bronze. Ele está vivo e Ele habita dentro de você. Amém? Conheci uns meninos que furaram um poço artesiano lá na fazenda. Achei tremendo. Antes de furar o poço: vem cá, pastor, nós fazemos uma oração. Eu falei: amém, vamos orar. Deram as mãos lá e: Senhor, nós te apresentamos esse poço que vai ser furado. Nós te pedimos para que o Senhor abençoa. Nós te pedimos para que o Senhor cuida de tudo. Depois que terminou a oração, aí liga os motores, põe a broca, começa. E logo a água vem. Porque o Senhor sabe aonde quem tem os tesouros dessa terra. O Senhor, Ele ordena nos peixes, porque os pescadores, Pedro pescou a noite inteira. Mas na hora que Jesus chega e fala: lança do lado direito. Pedro teve que renunciar ao seu conhecimento. Pedro teve que renunciar, querido, à sua capacidade de pescador. Ele teve que renunciar ao seu entendimento de que ele tinha pescado a noite inteira. E abraçar a palavra do Senhor e falar sobre a sua palavra: Senhor, eu vou lançar. Ele é dono, querido, de tudo. Ele traz para perto de você as suas bênçãos. Você não precisa de correr atrás das bênçãos. As bênçãos é que vão correr atrás de você. Quando você buscar. Quando você buscar o Senhor. Sabe? Pode ser mais fácil. Fala para o irmão que está do seu lado: pode ser mais fácil. Fala para ele: pode ser leve, meu irmão. Pode ser suave. Amém. Amém. Vamos ficar de pé. O Espírito Santo vai completar a obra aí no seu coração. Depois, se você puder, leia Daniel na sua casa. O profeta Daniel, um dos profetas maiores. Daniel, certa vez, quando ele estava lendo as escrituras, eu vou só resumir. Ele leu que o período que o povo deveria ficar escravo lá na Babilônia já tinha acabado. Que a profecia estava escrita lá. E ele leu e viu que o tempo já havia acabado e o povo ainda estava escravo lá. Daniel começou um jejum de 21 dias. 21 dias. Sabe o que às vezes está precisando? Ei, a gente começar a jejuar. Quebrar essa carne. Esmurrar o corpo. Para ouvir mais de Deus. Porque Deus está falando, mas nossos ouvidos aqui estão ocupados. Deus está movendo, mas nosso coração que está endurecido. Deus está querendo te abençoar. Daniel dobra o seu joelho
E a palavra diz que ele começa a orar. Gostaria que você lesse na sua casa. E quando Daniel começa a orar e fala: Senhor, nos perdoe, nós merecíamos esse castigo. Ele não começou: Senhor, o tempo que o Senhor falou já acabou, então tira a gente daqui. Não, ele falou: Senhor, nos perdoe. Ele não chegou com justiça própria diante de Deus, ele chegou pedindo perdão, humildemente. Senhor, nos perdoe. Eu quero te pedir, Senhor, nos livre, nos liberta. No 21º dia, o anjo do Senhor desceu e falou para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia eu ouvi a sua oração, e é por causa da sua oração que eu estou aqui. Quando você orar, querido, no carro, na sua casa, aonde você estiver, Ele está te ouvindo, Ele vai te responder. Ele quer te abençoar, e muito. Põe a mão no seu coração, fala: Deus quer me abençoar. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Fale com Ele. Fala para o Senhor: Senhor, tira de mim aquilo que o Senhor quer tirar. Me mostra, Senhor. O salmista Davi, ele escreve: sonda-me, Senhor, e conheces o meu coração. O salmista Davi, ele diz: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me para o caminho reto, o caminho eterno do Senhor. Faça essa oração agora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ore. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu, Senhor? E o que eu tenho, Senhor, para te oferecer? Nós não temos nada, querido, para oferecer, mas o Senhor quer nos dar. Nós não temos nada para oferecer, mas o Senhor quer nos limpar. Nós temos para renunciar. Fala para o Senhor: seja feita a sua vontade, Senhor. Me ensina os seus caminhos, me ensina a te buscar. Me dá sede pela sua presença, me dá fome pela sua palavra. Me fere, Senhor, com a ferida de amor por ti. Me fere, Senhor, com a ferida de amor por ti. Fale com o Senhor, fale. O Senhor falou com você nessa noite, agora é a sua hora de você falar com Ele.